Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero lembrar a você a história de José no Egito e especificamente um pouco mais no final, no capítulo 47, quando ele já era grande no Egito, ele praticamente administrava o Egito todo. O faraó era grande, importante no trono, mas o José era o sábio que Deus colocou como braço direito do faraó. O faraó entendeu que o José tinha muita sabedoria e não tinha nenhuma pretensão ao trono e nem roubaria o lugar dele. Então ele deu todo o poder para o José. É comum políticos que gostam da política quererem pessoas, assessores bem capacitados na área técnica para administrarem o governo, o estado, o município, o país, alguma área importante, enquanto eles ficam mais liberados para fazer política. O faraó já tinha essa ideia. Por uma provisão de Deus, o faraó reconheceu José como uma pessoa sábia e nomeou José para administrar o Egito. Aquela era uma situação específica, 7 anos de fartura que precisavam ser aproveitados, aos quais se seguiriam 7 anos de fome. Deus, quando revela a sua vontade para nós, muitas vezes Deus revela também situações difíceis que vamos passar. Isso é para nos prepararmos agora. Deus avisa agora para você se preparar para o que vem. Esse objetivo Deus tem com o ministério profético. Deus avisa para que a gente se prepare para o que vai acontecer. A Bíblia diz em Amós 3, versículo 7, que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O objetivo de Deus avisar é múltiplo, mas principalmente para que as pessoas se preparem para o que vai acontecer. Normalmente Deus não faz as coisas acontecerem de surpresa, Ele avisa. E como é bom a gente saber que Deus vai nos levar, Ele avisa para o cristão se preparar para a partida. É um Deus maravilhoso. Quando a gente vai passar por um aperto financeiro, uma situação de doença, Deus costuma também avisar para a gente se preparar. Só não se prepara quem está desavisado, desatento, não ouve a voz de Deus, não está firme no Senhor, não está ligado com Deus. Então, as coisas vão acontecer de surpresa. Mas fora isto, quem é cristão, ligado no Senhor, no Espírito, sempre vai saber do que vai acontecer. Por causa do José, o Egito foi salvo, porque guardou 20% da produção. Foi um imposto que o faraó cobrou na época de fartura e realmente ajuntou muito mantimento em todo o Egito. Em geral, eram cereais que não se estragavam com o tempo, principalmente porque o tempo é seco, não dá muito mofo e podiam ser guardados os cereais, a cevada, o trigo, qualquer outro cereal podia ser guardado por mais tempo. E então eles foram guardados por até 7 anos durante o tempo da fartura. Depois veio o tempo da fome e cada um gastou o que tinha. As pessoas do povo não estavam avisadas, só o faraó, avisado por Deus através do José. Mas a população gastou. Em um ano eles gastaram toda a fartura que tinham acumulado. É muito comum
a pessoa que trabalha vai gastando o dinheiro todo do salário, ela não faz uma poupança, ela não ajunta. Então, quando ela fica desempregada, ainda gasta o fundo de garantia, algo que ela recebeu como indenização, e acaba. Depois que acaba, ela começa a passar fome, aí ela começa a procurar emprego, procurar alguma coisa que fazer, mas aí já no aperto. A maioria das pessoas são assim, eles não são previdentes e precisam de ouvir palavras desse tipo. O José, lá pelo 2º ano, já teve que estar ajudando a população do Egito, mas ele sempre cobrava alguma coisa, nunca dava de graça. Essa história de bolsa social, bolsa família, bolsa não sei o quê, bolsa presidiário, bolsa não sei o quê, essa ideia de o governo estar sustentando as pessoas é muito ruim. No Nordeste, muitos, com a criação de filhos fantasmas, começaram a receber muito dinheiro de Bolsa Família, o que lhes permitiu não mais trabalhar. A pessoa, quando não trabalha, se dá ociosidade, vai beber, vai brigar, vai se meter com os outros, e isso tem sido um problema no Brasil, a consequência de dar dinheiro de graça para as pessoas. Deus estabeleceu uma regra básica que é do suor do rosto que a pessoa deve comer o seu pão e não de graça. Infelizmente, tem muita gente vivendo de pensão, de resto de pensão, de amigo não sei o quê, porque o avô foi militar, então a tia ficou recebendo a pensão até velha, então o sujeito é sobrinho da tia, ele come do que a tia recebe e ele se casa com a mulher, então a mulher dele fica à toa porque recebe do dinheiro que ele pega da tia, que pegava de pensão lá do avô, que era militar. Bom, estou citando um caso, há muita coisa assim no Brasil, malandragem, gente que vive à custa dos outros e não trabalha. Sem falar nos jovens que nunca trabalharam, marmanjos, passam dos 20 anos, acordam tarde, nunca trabalharam e se encostam no papai, na mamãe, na vovó e ficam comendo à custa dos outros. Isso é um problema seríssimo, mas não é novo. Lá no Egito também aconteceu isso, mas o José não deu nenhuma bolsa de graça, dinheiro de graça do governo, não. O Egito tinha muita riqueza, muito dinheiro e muita fartura de mantimentos, mas nada foi de graça. Vocês vão trazer todo o dinheiro, e compraram o mantimento. Depois, 3º ano, agora comprem com o gado de vocês. O faraó vai comprar o gado de vocês em troca do mantimento. Depois, aí vamos comprar a terra de vocês. Mas ainda tinha mais uns 2 anos de fome, e o José disse, olha, agora você tem que dar alguma coisa. E o povo, o que eu acho muito interessante, a gente pode ver em Gênesis 47 isto, o povo foi para José, olha, nós estamos gratos a Deus, reconhecendo que só estamos salvos nessa fome por providência de vocês, José. O povo se dirigiu a José reconhecendo. Agora não temos mais o que dar em troca do mantimento. Em nenhum momento eles fizeram greve, revolta, pressionar o governo por mantimento. Isso não havia. Eles disseram, e agora? Agora nós vamos nos vender a nós mesmos como escravos em troca do mantimento no restante desse período. E foi assim que a Bíblia diz que José escravizou para o faraó toda a população do Egito, com exceção dos sacerdotes. A partir dali, o faraó seria o dono de todas as pessoas, de todas as propriedades, de todo o gado e de tudo que havia no Egito. Mas que cada pessoa teria sua liberdade, mas que pagasse o 5º para o faraó, 20% de imposto para o faraó. E todos ficaram satisfeitos. No Brasil, hoje nós pagamos 2/5.
a média do imposto que nós pagamos, eu certamente pago muito mais que isso, a média da população do que se paga de imposto para manter o governo no Brasil é 40%. A escravidão do Egito cobrava 20%. Os impostos no Brasil são 40%, ou seja, o brasileiro é duplamente escravo em relação aos egípcios. Mas por que a gente paga tanto imposto? Para a corrupção, para o esbanjamento dos governos, para as bolsas, não sei o quê, para sustentar uma quantidade imensa de malandros que não trabalham no Brasil, que vivem à custa do imposto que eu pago. Por isso a gasolina é cara, sai da refinaria 2 e é vendida a 5 lá fora e assim por diante. Todos os produtos têm uma carga de impostos altíssima. O brasileiro paga impostos demais, muito mais do que a escravidão do Egito. Isso é ser escravo e isso não vai melhorar, não. O governo está endividado em extremo. Essa carga de impostos não deveria aumentar, mas também não pode diminuir. O brasileiro vai continuar escravo de um jeito ou de outro. É muito triste. Mas com tudo aquilo, o José administrava tudo aquilo, mas ele, no final, ele pediu: eu não quero ficar aqui no Egito. Estou fazendo a minha obrigação, fazendo o melhor para o faraó, que é a autoridade de Deus na minha vida. O faraó usava aquela riqueza toda para quê? Fazer festa, fazer e acontecer, arranjar mulheres e tal. O José não estava nem aí. A minha obrigação é trabalhar e ser fiel, mas só que quando eu morrer eu quero que leve meus ossos daqui. Ele seguiu o pai dele, o Jacó, perto de morrer, disse: ó, meu filho, eu quero te fazer um pedido. O Egito nos sustentou, está tudo muito bem, a gente está comendo bem, está tudo muito bem aqui, mas eu não quero ser enterrado aqui. Quando eu morrer, leve meus ossos, meu cadáver, enterre lá na terra que Deus prometeu. E o José depois pediu a mesma coisa: olha, eu não vou nem conseguir pedir que vocês não me enterrem aqui, mas eu vou pedir que vocês levem meus ossos e quando vocês saírem daqui, quando Deus visitar o povo, vocês levem meus ossos daqui do Egito. O José era muito importante no Egito. Quando ele morreu, deve ter sido uma choradeira geral e nem pensar em ele não ser enterrado no Egito como o pai dele, Jacó. O pai Jacó não era conhecido do Egito, mas o José era conhecido de toda a população do Egito. Então, ele foi realmente enterrado ali, mas ele pediu: quando vocês forem embora, levem meus ossos, porque o Egito não é o nosso lugar. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, lições que nós tiramos: ame o seu país, trabalhe com dedicação, não queira comer de graça, se esforce, trabalhe, poupe, economize para o país, para as outras pessoas, ajude as outras pessoas, faça o que tem que fazer, seja fiel, considere as autoridades que estão sobre você, reconheça as autoridades, não fale mal das autoridades, mas não ame este mundo. Que o seu coração esteja no Senhor. As coisas de Deus para você sejam muito, muito, muito mais importantes do que qualquer benesse que esse mundo possa te dar. Ame o Senhor e tudo aquilo que Deus tem preparado, não bote o seu coração em coisa nenhuma deste mundo.